Olá, vamos agora à segunda parte do livro Indo às Casas, de autoria do professor Lúcio Neto. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu aconselho você a parar esse vídeo agora e voltar para a primeira parte, para que você possa entender melhor a intenção, o objetivo do autor Lúcio Neto ao escrever esse livro, ok? Então você volta a ver a primeira parte e em seguida a segunda parte. Vamos lá para a segunda parte do livro, capítulo 4. Textos e encontros. Neste capítulo, veremos todos os textos anexados, assim como foram distribuídos. Não teve texto nos primeiros meses e em alguns dias, ficando a habilidade de cada orientador e o respeito à leitura bíblica. A pretensão do uso dos textos nunca foi a de substituir a Bíblia. Pelo contrário, foi de orientar essa leitura inspiradora de todos que discipulam e escrevem esses textos. Tais textos, desenvolvidos por mim e pelo escritor Edson Carmo, não foram feitos previsivelmente, mas foram digitados e semanalmente de coração para coração, sem a pretensão de atender qualquer corrente teológica ou religiosa. Todos eles estão inseridos nessa obra e o encorajamos a viajar nessa leitura e analisar se há alguma intenção que não seja a de falar de gente para gente e apresentar a Bíblia como um livro de vida real, e não ideal nunca atingido. Os textos, atendendo aos temas mensais, contribuíram para unificar a ideia e o diálogo entre as reuniões desenvolvidas em cada lar. Assim ficou mais fácil todas as congregações desenvolverem a atividade, permitindo também que os rodízios fossem trocados pelos orientadores mais fixos, desenvolvendo o trabalho já iniciado, porém, falando uma só língua e pensamento. E é claro, como nada é tão fácil, até chegar a essa distribuição de textos tem um caminho a seguir. Pelo fato de nem todos os orientadores possuírem e-mail ou impressora, a irmã Sandy Ferreira, após apresentar minha digitação e envio, procura uma lan house próximo do seu trabalho, imprime e distribui na quarta-feira. Quando cai nas minhas folgas, que tenho o prazer de participar como orientador, é que minha esposa Arlete faz uma função e fazemos essa distribuição com muito prazer também. Sem falar que todo esse material é postado por Edson Carmo no Facebook da comunidade IN. Até o fechamento desta obra, trabalhamos esses textos, mas esperamos no Senhor que Ele continue a nos guiar através desses e dos temas que vierem, sabendo que eles têm sido não só instrutivos, como também autorreveladores. Desejamos uma boa análise de todo esse material e damos liberdade para ser utilizado ou reproduzido no seu próprio lar ou congregação. Tema: arrependimento. Texto: Mateus 26, 75. Me arrependi de ter pedido de chocolate. Me arrependi de ter vindo por esse caminho, é mais longe. Não venderei mais fiado. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, após negar a Jesus pela terceira vez. Perceba as conclusões tiradas após situações como as citadas acima. A percepção de quem errou em alguma escolha que fez, o reconhecimento, o confessar do erro. Agora enxerga algo não visto antes. Há uma decepção consigo mesmo. Há uma atitude contrária à tomada antes. Há uma mudança de atitudes e decisões, pois quem experimentou chocolate e não gostou, não comerá mais. Quem viajou por um caminho mais longo, não irá mais por aquela estrada. Quem já vendeu fiado uma vez e quebrou a empresa, não venderá mais.
Pedro, quando percebeu que estava negando a Jesus, não negou mais. E você? Ah, eu ando tão preguiçoso, mas não deixa de ser? Ah, eu ando tão julgador, mas não significa que deixou de ser julgador por ter sido humilde para confessar? Nunca devemos esquecer que o Espírito nos convence do pecado é para serem gerados em nós os frutos, que são os resultados de arrependimento. É o não ir mais por aquele caminho. É o não vender mais fiado, que um dia mudará e não as suas promessas. Promessas, promessas e promessas. Que possamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Lucas 17, 3 e 4. E que nossas orações mútuas sejam eficazes para sermos experimentadores de mudanças de comportamentos e escolhas. Amém? Tema: natureza carnal. Olá, igreja! Estudaremos durante este mês um assunto que é muito escutado e pouco entendido. Pior, pouco se tem obtido vitória em relação a esse tema, pois poucos creem que essa natureza pode ser mortificada. Trataremos sobre a natureza carnal, uma natureza com a qual não devemos conviver, mesmo que seja para alimentá-la pouco. Trata-se de uma natureza que devemos mortificá-la, passado, defunto, caso antigo e enterrado. A Bíblia relata o seguinte, Gálatas 5, 16 ao 21. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Perceba que no versículo 16 é relatado que se andarmos pelo Espírito é natural, ou seja, há uma lei natural que garante que não cumpriremos os desejos da carne. Essa palavra grega, carne, sarx, significa corpo, mas em textos como 1 Coríntios 1:26, Gálatas 5:19, 6 e 8, se refere à natureza psicológica do homem, que deve sofrer uma transformação chamada conversão. Ou seja, não devemos nos enganar. A carne que devemos mortificar não está no nosso corpo, e sim na nossa mente. Nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Por isso, o importante não é memorizar proibições para o corpo, e sim transformar nossa mente para que possamos ver obras do Espírito por meio do corpo. Concluindo, somos uma árvore que é identificada por seus frutos. Repense nos que brotam de você. Por hoje é só, mas continuaremos na próxima semana em mais um Indo às Casas. Tema: natureza carnal. Texto 2. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E você? Está culpando quem por estar vivendo fora da vontade de Deus? Ah, a culpa é da carne. Não fui eu quem fez isso. Foi minha carne. Quero fazer o certo, mas a carne não deixa. Muitos de nós já temos usado esses termos para dar desculpas a alguns pecados praticados. E esquecemos o que afirma o apóstolo Pedro em prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. 2 Pedro 2,19. Um texto que reforça a ideia de que, se somos vencidos da natureza carnal, é porque somos escravos dela e não podemos afirmar que somos guiados pelo Espírito.
Pelo contrário, somos carnais, se assim somos vencidos por ela. Sem esquecer que essa natureza carnal, que já foi explicada pelo pastor Edson, se trata do ego, construção sentimental e emocional desenvolvida pelo meio cultural e social que inclina o homem a não realizar a vontade do Espírito. Um homem consegue fazer esforços para não pecar, mesmo que esteja morrendo de vontade, mas um homem que crucificou a natureza carnal nem vontade mais tem. Há homens e mulheres que se espremem para não cair na tentação. Já o homem espiritual, que caminha no Espírito, é tendencioso a não praticar o pecado sem fazer caretas ou esforços. Pois já dizia Jesus que o Espírito está preparado e a carne é fraca. Mateus 26, 41. Sonhamos com uma igreja preparada para a grande tribulação. Assim como escutei de alguns jovens na semana passada, não tenho nem vontade de pecar, pastor. Que maravilha, hein? Por hoje é só. Que Deus vos ilumine cada vez mais, para que você seja mais um que martirizou a carne. Mata ela, a carne, a paz. Tema: confissão. É com a boca que se nega e se confessa. Lúcio Neto. Significado de confissão: declaração verbal ou escrita pela qual se reconhece ter feito ou dito alguma coisa. Fazer a confissão de suas culpas. Declaração: faz-me a confissão de seu amor. Confidência: expressão de uma crença religiosa. Sinônimo de confissão: declaração e manifestação. Com a boca se nega e peca. Mateus 15, 18. E com a boca se confessa. Romanos 10, 9. E Mateus 15, 18. É por falta de confissão que o mundo foi condenado, que se perde a confiança, que uma pessoa vai se esfriando espiritualmente. Mateus 4, 12. O homem vai se escondendo num mundo obscuro e de segredos que só ele, Deus e os demônios conhecem. Marcos 1, 5. E se aproximando, confessavam. Tema: confessar. Confessar é o passo que se dá dentro do culto para fora dele, ou seja, para a revelação. Confessar é o ato de revelar pecados, culpas, desejos, intenções, sonhos. Confessar é nada mais que trazer o que está em oculto às claras, a uma dimensão onde todos possam conhecer. Ao confessar, muitas coisas podem acontecer, porque agora não mais a escuridão está agindo sobre a coisa que estava oculta, e sim a luz. E uma das primeiras providências da luz é dissipar as fantasias, as ilusões e as interpretações errôneas. Texto de Edson Carmo. Tema: pecado. Boa noite, Igreja do Senhor. Hoje começaremos mais um tema que nos sugere abandonar, destruir, abolir. Trataremos durante esse mês sobre o pecado, uma abordagem a paradigmas diversos e errôneos. Meditemos no texto abaixo do pastor Edson Carmo. Pecado original. O pecado original, a inveja, provocou a queda de Lúcifer com a terça parte dos anjos do céu. Apocalipse 12, do 7 ao 9.
Este pecado gerou outros pecados, a começar pelo pecado de Adão e Eva, no Éden. Curiosidade. Gênesis 3. Com a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu, criou-se um poder invisível que até hoje provoca no homem curiosidade, desejos e tudo o mais que o impele à prática do mal. Usar as técnicas, explicações, exemplos, para mostrar como este poder invisível, principados, potestades, denominadores do ar, demônios, atua para produzir curiosidade e desejo de provar daquilo que promove o mal. Então, o pecado original do homem foi a sua curiosidade, o seu desejo de ver como era se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Nos nossos dias, todos os pecados materializados surgem do pecado original, que é invisível, a saber, a curiosidade, o desejo. Texto de Edson Carmo. Bem, como vimos, o pecado original abordado não foi apresentado como sempre ouvimos escutar dos teólogos mais tradicionais, de que o homem carrega consigo a maldição de Adão. Portanto, já houve a obra redentora e toda a maldição Cristo levou consigo. Portanto, devemos nos cuidar do pecado visível, que começa primeiramente com o pecado invisível da mente, curiosidade e desejo. Cuida dos teus olhos, irmão, ou lança-os fora. Fica em paz.